Olá, meus queridos! Voltamos com mais um vídeo. Vamos falar hoje da descida dos Eus Maiores. A jornada dos Eus Maiores e sua descida. Muitos são primitivos, outros criminosos. Mas se eu fosse colocar na balança, eu colocaria as duas classes como primitivas, porque a guerra, ela é primitiva. Esses Eus maiores que cometeram crimes, eles logo são primitivos, são inquestionáveis. São seres que não têm muita conversa. São seres que são pesados, são raivosos e gostam de colocar medo nos outros seres. Não é por isso que eles estão nesse turnê aqui no planeta Terra, ou o projeto ou programa Terra. Vamos então relembrar o processo do vídeo passado. Nós falamos que os eu superiores foram desfragmentados, foram colocados eles em dormência e foram desfragmentadas suas consciências e foram dados para cada consciência desfragmentada um corpo, um avatar, para poder estar interagindo com a dimensão. Eu tinha falado que os eus maiores são os criminosos. Não, quis dizer eus superiores. Os eus superiores são os criminosos, por isso estão desfragmentados. E assim sendo desfragmentação do seu eu superior, logo somos também. Temos que lembrar que o projeto ou o programa aqui é para reeducar o eu superior através da desfragmentação impostas nos eus maiores, e nesse processo está o esquecimento para que o processo possa seguir limpa e puramente. Então, quem são os eus maiores? Já explicado no vídeo passado, os eus maiores são os fragmentos dos eus superiores. Nesse torneio que os eus maiores vão enfrentar com as descidas até a reencarnação aqui na 3D, podemos dizer que eles não vão encontrar um caminho fácil. Não encontrarão um caminho de rosas, mas vão encontrar um caminho estreito e pedregoso. E as regras e as leis dessa dimensão, para os eus maiores, será árdua, porque existe uma diferença muito grande do convívio deles nas dimensões dos eus maiores e aqui, com toda a nossa limitação do corpo físico, o chamado corpo físico. E nós temos as dificuldades também muito forte de esquecer o que comemos no outro dia. Olha só que terrível o que o eu maior vai passar. Eu não quero nem estar na pele dele. O que eu quero trazer aqui é algo muito interessante, porque nós falamos da desfragmentação do eu superior. Agora nós vamos falar se eles perderam as memórias, não sabem quem são, de onde vieram, quem recebeu eles. Seria eles, de certa forma, como crianças? Então vamos prosseguir nessa jornada
tentando entender como funcionou ou como funciona esse sistema de desfragmentação. O eu superior, ao ser desfragmentado, e existem seres superiores ou consciências superiores que foram desfragmentadas, não uma, nem duas, mas algumas consciências são desfragmentadas, algumas dezenas de parcelas, digamos assim. Essas consciências, elas não conseguem manter as lembranças do eu superior. Sendo assim, elas vão ter um caminho limpo e livre, sendo e podendo ser elas mesmas. Sendo assim mais fácil de trabalhar o ser, a consciência do eu maior, para quando chegar no processo de união novamente, as consciências possam levar para o eu superior, na sua totalidade, todo o ensinamento que cada fragmento ao longo da vida vai levar para ele. O interessante é que quando você acordar no seu eu superior, não terá diferença de um para o outro. Serão unidos como se fosse imã quebrado. Quando o imã é despedaçado, ela se junta novamente. Então, chega no processo de reparação, porque no momento da junção das consciências, estarão tão confusas, tão bagunçadas, que eles vão ter, naqueles exato momento, de unir esforços para poder organizar a mente do eu superior novamente. Essa desfragmentação do eu superior, trazendo a vida aos eus maiores, aqui no programa, temos sempre que lembrar que aqui é um programa alienígena. Eu não tenho capacidade nenhuma de falar para você, olha, isso é digital. Eu não posso falar porque eu não tenho esse conhecimento, mas é o mais próximo do que eu posso falar, do que a gente conhece. Se eu fosse colocar entre a realidade e o digital, eu colocaria que a nossa realidade ela é digital e não é uma real, e não é real, como muitos acreditam. Quando os eus maiores descem, são preparados para eles locais muito parecidos com o local aonde eles vieram. É dessa forma para que eles não estranhem, porque eles têm um ambiente, eles têm um habitat, e de certa forma eles trazem, eles carregam isso com eles. Eles vão perdendo mais a parte do eu superior com a desfragmentação na descida. Ele vai descendo e ele vai sendo a própria consciência, ela vai se afunilando quando vai descendo, quando vai entrando em corpos mais densos, mais pesados, a ponto de não saber nem quem são. Por exemplo, a criança quando nasce, ela não tem mais a memória, ela não consegue lembrar de quem ela é. Ela pode ter lembranças, mas não consegue trazer com totalidade a história real dela, como estando lá no astral. O importante dizer aqui é que quando os eus maiores descem, primeiro ponto que eles são lá, ao ser desfragmentado, tem uma
uma total assistência do programa para com eles. Ninguém vem e são jogados às traças. Todos eles são tratados como filhos, são tratados com respeito e dignidade. Quando os seus maiores estão prontos para descer, para participar da encarnação, eles são colocados numa posição de sonolência. Só que diferente do eu superior, ele vai estar, de certa forma, semiconsciente, enquanto as outras partes vão trabalhar. Existem os maiores, se posso chamar assim, que estão conscientes lá, enquanto a parte menor, que é a humana, está também trabalhando, está vivendo uma vida, tendo uma história, enquanto ele está lá andando de naves, fazendo projetos, sabendo do que está acontecendo, tendo as suas informações também. Lembra que eu falei para você que quando tem a desfragmentação, nem todos descem? É disso que eu estou falando. Um fica lá e aqui ela vai sendo desfragmentada. Então, nós que somos desfragmentados, temos vamos colocar assim, um eu que está consciente lá, de todo o programa. E ele sabe tudo do programa. Quem não sabe somos nós aqui. Ele conhece tudo de você. Mas quando você faz a meditação, e é o que eu insisto, você acaba puxando memórias dele, você acaba aprendendo com ele, porque existe uma ligação entre vocês dois, porque você é um com ele. E você consegue trazer muitas informações que ele tem. Eu quero trazer uma experiência que eu tive um tempo atrás, a qual eu estava mexendo no computador. E nesse dia, era mais ou menos 7 horas da noite, eu comecei a passar mal. E eu tive vertigem, tontura. E eu estava desfalecendo, é como que se eu estivesse perdendo a consciência. Então eu pensei, eu devo estar partindo. O que eu fiz? Guardei, desliguei o computador e pensei, eu vou deitar, porque se eu partir, eu vou partir dormindo. O interessante é que quando eu deitei, logo o meu corpo ele se paralisou, começou a dar tremida e eu comecei a sentir algo diferente. Logo eu apareci em um local aonde tinha um ser lá me esperando. Estava de braços cruzados e disse: venha, deixa eu te mostrar uma coisa. Então eu olhei para os lados e vi que eu estava num local de piso, mas um piso tão brilhoso, tão limpo, e as pontas arredondadas. Fazia isso aqui. E quando eu cheguei lá, eu estava consciente e eu perguntei, eu morri? Ele falou, não, você não está morto. Eu apenas te chamei para me te mostrar algo, mas tem que ser rápido. Aí eu peguei e fui ver o que ele estava querendo. Nessa parte aonde
é arredondada, quando chegamos perto dela, eu percebi que nós estávamos numa plataforma flutuando sobre um local aonde tinha muitas árvores espalhadas e tinha uma lareira muito grande com terra umidificada, avermelhada. E nele estava um ser enorme, grande. Por que eu tive essa consciência de que era grande? Por causa das árvores. As árvores que nós conhecemos aqui, ela tem mais ou menos de 30 a 50 metros, tem umas que chegam a 100. O ser que estava ali, ele estava no barro, naquela terra úmida. E ele estava sobre a sua cauda. Ele tinha 2 pezinhos, os braços compridos, enquanto as patinhas, os pés era curto, os braços era comprido, chegava até no chão. E a cauda dele era muito grande. Era grande a cauda. Parecia uma... Não vou falar serpente, porque não era serpente. Mas era grande, era comprida a cauda. Ele se sustentava sobre a cauda. É como como a cobra, quando se sustenta sobre a cauda dela, sobre o corpo, e levanta a cabeça para o bote. Se eu te falar que esse ser era parecido com a cuca, um jacaré, mas era muito parecido com aquela cuca, a aparência, o bico dele era compridão assim, tinha cabelo, aqui tinha aqueles cabelos, só que o cabelo dela não era jogado assim, era feito assim, ó. Era de cor laranja, mas era uma tonalidade muito bonita porque era um verde limão brilhoso com aquela tonalidade do cor de laranja. Um ser muito bonito, diferente de tudo que eu já vi. E eu olhei aquilo, são seres que se você for olhar, não é comum, são como se fossem... Você colocaria como um monstro, né? Se tivesse um ser desse aqui gigantesco, você colocaria como um monstro. Então, quando eu olhei para aqueles seres, tinha 2 ali na nossa frente. Só que lá para trás tinha outros seres também, era tipo casal. Um aqui e o outro aqui. E eles levantavam sobre suas caudas, faziam um barulho e retornava de novo. Ele estava num processo de sonolência. Eu perguntei para o ser que estava do meu lado, o que está acontecendo com esses seres? Aí ele falou assim, eles estão no processo de encarnação. Só que eles precisam entrar nesse processo de sonolência para que eles possam começar a encarnar. Não é aquele corpo que vai encarnar, mas é a consciência. Lembra da desfragmentação? A consciência ela vai se desfragmentando, uma vai ficar lá. Só que aqueles seres que eu vi, para mim, eram seres primitivos. Não era nenhum criminoso, tal, não. Eram seres primitivos que ia passar por um processo de evolução. Trouxeram eles para cá. Claro que eu não tenho a história deles e nem sei nada sobre esses seres. Não foi me passado nada. Mas é apenas uma dedução que nós tiramos. Por isso nós não podemos colocar tudo isso como verdade. Eu posso te trazer
alguns fatos que aconteceu. Mas desvendar uma história, eu não consigo e nem posso fazer isso. Então, quando eu vi esses seres e ele falou assim, olha, agora você precisa de ir, foi questão de 10 minutos. E eu fui lançado de novo. Voltei para cá. Só que aí eu caí na bolha holográfica do corpo físico. E aí é uma outra história. E que eu vou precisar também um dia de falar para vocês sobre isso. Eu vou contar só mais um relato para vocês, para não ficar muito grande, mas vocês precisam de entender. Quando a gente fala para cima é porque realmente é para cima, são camadas, uma após outra. Cada camada, cada céu, ele é criado para aquele tipo de ambiente. Então o céu daquele ser era diferente daqui. O nosso céu é diferente dos outros, dos demais. Tem lugares que nem sol tem, nem lua tem. Sol e lua só existe aqui e, se eu não me engano, mais 2 dimensões. E essas 2 dimensões, elas são humanas. Se você subir para cima, você vai encontrar o primeiro. Eu conto assim, ó, o primeiro é o nosso. Então você vai encontrar, você vai atravessar, você vai pegar o segundo céu. Você vai estar numa parte lá, todos são humanos. Você vai subir, você vai pegar o terceiro céu. Também são humanos. Do terceiro céu para cá, todos são humanos. Quando você parte para o quarto céu, aí que o bicho pega. Porque nenhum são humanos. Alguns têm característica humana. Eu vou colocar aqui do lado algumas figuras para você poder entender o que eu estou falando. Lembra dos Países das Maravilhas? Pois é, aquilo tudo é real. Como fada, como os gnomos e um monte de coisa. É incrível. O País das Maravilhas não está debaixo da terra, mas está lá para cima e é o quarto céu. Eu consegui chegar até o quinto céu. Do quinto céu eu não passei. O quinto céu se encontra os gárgula. Os gárgula são eus maiores, os fragmentos dos eus maiores, ou do eu superior. Eu consegui chegar até lá. De lá eu não passei. E também não tenho mais informação. Eles vivem em castelo. O local é sombrio. É uma coisa assim... É bonito, é legal. É um ambiente legal. Só que é diferente de tudo. Eu vou colocar algumas imagens para você poder ter uma ideia do que foi que eu vi. Então, se você tiver em projeção, faz o teste, suba para cima. Alguns quilômetros você já acha a primeira cidade. E não é nem cidade. Essa história de cidade aí está muito estranha. É local mesmo. É uma camada mesmo. Eu vejo como plataforma. Enquanto as pessoas fazem assim, como casca de cebola, eu vejo como plataforma. Eu não vejo curva nela. Então como se, eu coloco como se fosse prédio, sabe? Uma em cima da outra. Porque já fiz várias experiências, vários testes, já subi, já atravessei tudo quanto é lugar. Mas daí é mais pra frente, essa conversa aí. Pessoal, eu vou fazer assim, eu vou trazer mais informações no próximo vídeo. E eu vou falar do eu superior entrando em contato com a fragmentação menor, que é o humano, tá certo? E se tiver alguma dúvida, por favor, deixe os comentários. Eu vou fazer questão de estar conversando com você.
tá certo? Então eu vou terminar esse vídeo. Olha, não esqueça de deixar o seu joinha, tá bom? É importante para a plataforma. E é importante que você possa compartilhar também, se você achou importante para você. Para outros também são importantes. Muitos dizem que a luz ainda está para chegar, mas eu afirmo para você que ela chegou há algum tempo, e é por isso que você está tendo essas informações em mãos. Cabe agora você escolher. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.